Você já parou pra pensar que talvez a pessoa que mais te impede de avançar seja você mesma? É, eu sei que é duro ficar ouvindo isso assim, mas é libertador quando a gente entende, não é? E aí eu vou te mostrar hoje os sinais dessa autossabotagem que é tão silenciosa que trava tanto a nossa vida, tá? E no final do vídeo eu vou te fazer 3 perguntas que têm o poder de virar a chave da sua vida emocional, combinado? Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. A pessoa que tem a chave da sua prisão emocional normalmente é a mesma que colocou o cadeado. Pois é. E a autossabotagem é assim, gente. A gente tranca a porta, esconde a chave e depois diz que, eu não sei sair. Eu não tenho como sair daqui, eu não sei. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu atendi. E ela falava, várias vezes ela comentava isso. Nossa, Alice, eu começo e eu não termino, eu não sei o que acontece, eu não consigo terminar. Eu sempre começo, sempre tem aquela energia, criatividade, só que eu não consigo terminar. E aí, quando a gente foi olhar mais fundo, a gente percebeu algumas coisas. O medo dela de falhar. Ela não tinha um medo só de falhar, que ela comentava comigo, mas ela tinha um medo, meus queridos e queridas, de dar certo. Entendeu? Então, porque se desse certo, ela precisaria suportar, sustentar a nova versão dela. E isso dava pânico nela. Alguém que se identificou? Pois é. E aí, você tem que analisar o que tá gerando essa tua autossabotagem, que ela tem alguns ganhos secundários. Toda trava, todo bloqueio, toda dor, toda autossabotagem, ela traz alguns ganhos secundários, né? Ela tem agora esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Benefícios ocultos. Benefícios ocultos ou ganhos secundários. Mas vamos lá. Então, basicamente, a autossabotagem é quando tu cria obstáculos invisíveis para não avançar. Mas que ser humano faz isso por conta própria? Por querer, por desejo? Aí é que tá a questão, né, principal. A gente faz de forma inconsciente, porque tem coisas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, que estão soterradinhas, e elas criam uma máscara, e que nós, assim, tentando identificar, é difícil muitas vezes, demora, não é facinho, tá? Então, assim, não é preguiça, não é desorganização, tá? É proteção emocional disfarçada de problema. Sabe esses problemas que tem aí na vida? Pois é. Vamos tratar agora de olhar melhor, com mais atenção, com um olhar mais apurado sobre isso. E aí, você procrastina as coisas, certo? Fica dizendo, depois eu faço, fica evitando conversas difíceis em casa, com o marido, com a esposa. Eu não quero brigar. Não deu, vamos deixar quieto, daqui a pouco passa, né? E aí, muitas vezes, quando alguém te faz um convite ou tem alguma oportunidade, você fica pensando, nossa, mas eu não sou bom o suficiente. Tem pessoas mais preparadas que eu. Tá percebendo o problema? Também tem a tendência de se culpar, ficar se culpando por tudo ou se diminuir nos relacionamentos, tá? E relacionais, né? Amoroso, né? Familiar, com os parentes, com os colegas de trabalho, enfim. Então, percebam aí, a autossabotagem não é um inimigo, é uma parte sua pedindo cura. A autossabotagem não é um inimigo, é uma parte sua pedindo cura. Vamos para as perguntas poderosas agora? Aqui que as coisas começam a mudar. Não adianta só a gente falar, ter informação e não saber como resolver, certo? Claro que isso não substitui, né, gente? Uma análise, né? Uma conversa aprofundada, um direcionamento, né? A terapia que vai reprocessar todas essas questões. Mas isso aqui já vai te fazer avançar muito. Então, vamos lá para as perguntas. Anotem aí. Peguem um papel, uma caneta, pause o vídeo, enfim. Número 1. O que você ganha quando não avança? O que você ganha quando não avança? Como eu falei antes, a autossabotagem, os bloqueios, eles quase sempre vão trazer uma recompensa emocional. Um conforto, uma proteção, evita a dor. Agora, vamos pegar um exemplo aqui para deixar mais claro. Uma pessoa que diz que a questão do peso, que muita gente fala hoje, né? A questão do peso.
Eu começo e não atinjo a minha meta. Eu começo a emagrecer, mas quando vê, volta tudo até pior. Então, uma pessoa que está se mantendo sempre cheinho, né, obeso, enfim, a gente tem que analisar a questão emocional. Claro que tem a questão fisiológica, claro, mas a gente tá falando aqui dos fatores emocionais, tá? Qual a possível recompensa emocional que ela tem ao se manter obesa, gordinha, fofinha, cheinha? Qual que seria a recompensa? Vamos pegar uma análise, uma hipótese aí, tá? Essa pessoa, ela poderia dizer: ao me manter assim, as pessoas já me conhecem, eu vou manter os mesmos amigos que eu tenho hoje. Eu vou continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequento hoje. Eu vou manter essa versão que eu já estou acostumada e que as pessoas estão acostumadas a ter comigo, a me ver. Entende? Ao me manter assim, eu evito sentir dor, gastar energia, me dedicar, ter um compromisso. E assim eu vou levando. Vou fingindo que tá tudo bem. Só que na verdade tem aquele desconforto lá dentro dela. Me manter assim, as pessoas continuam me vendo como a queridona, a terapeuta, a que tem empatia, que acolhe os outros, sabe? E eu continuo sendo a boazinha para as pessoas. Então, às vezes, é um medo dessa nova versão. Ela tá com esse medo, um medo de criar uma nova versão sobre ela, sabe? Do novo. Então, ela não se permite nem abrir um espacinho para o novo na vida dela. A segunda pergunta é: o que você teria que enfrentar em você se finalmente desse certo? Tem uma frase que eu quero soltar aqui para vocês. Acostume-se com o dar certo. Acostume-se com você dando certo. Porque geralmente a gente fica sempre puxando pro lado negativo, né? E aí, deixa eu ajeitar aqui. Tá, a terceira pergunta então. De quem é a voz dentro de você dizendo que você não consegue? De quem é essa voz? Da onde que surge essa vozinha? O que que essa vozinha fala? E da onde que ela veio? Quarto, se você parasse de se sabotar hoje, qual parte da sua vida mudaria primeiro? Eita. Porque às vezes a gente tá muito acostumado, é muito engraçado, as pessoas que vêm fazer a sessão de clareza e tudo mais, elas vêm falando assim, eu não quero mais isso, eu tô cansada disso, sempre a palavra cansada, estou cansada disso. E aí elas vêm falando, só que quando a gente começa a se aprofundar, a descascar as camadas, né? É interessante ver que a pessoa não parou para pensar no que ela realmente gostaria, no que ela gostaria que estivesse acontecendo. E ao estar acontecendo, o que mudaria na vida dela, tá? Então perceba aí o que mudaria na sua vida primeiro, ao parar de se sabotar. E a quinta pergunta é: você tem mais medo de falhar ou de ter sucesso? Por incrível que pareça, gente, às vezes a gente se mantém onde está por medo do sucesso, por medo de avançar, por medo de colher os frutos, por medo de prosperar, por medo de ter muita alegria. Porque no nosso inconsciente fica assim: até quando? Tá muito bom para ser verdade. Se melhorar, estraga, não é? Um monte de frase tóxica, envenenada, que a gente tem que começar a partir de hoje a tomar consciência e começar a mudar essas frases. Então aqui eu já faz tempo que eu não uso. Se melhorar, eu falo, se melhorar, melhora. São pequenas coisas que você tem que começar a perceber. E se tá muito bom, que bom! Porque a vida é para ser uma vida gostosa de ser vivida. Não é pra gente sobreviver. É pra gente viver com amor, com desfrute, com deleite, sabe? Nas escrituras já estão repletas disso, né? Sobre a questão de ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abundante. E isso significa abundância em todas as áreas, né? Tá bom? Então, essas respostas vão revelar a você coisas que tu nunca entendeu antes. Então, são essas respostas que você tem que fazer com carinho, com atenção, com amor, com sinceridade, combinado? Que vão revelar muitas coisas sobre você, tá? E aí, percebam também os sinais silenciosos da autossabotagem. Sinal 1 é você começar empolgado e parar, que eu até dei um exemplo antes.
Porque a dopamina, ela vai te impulsionar, mas a falta de amor próprio vai te paralisar, sabe? A ausência do amor próprio, da autoestima, vai te paralisar no meio do caminho. 2, você se culpa por tudo, tá? Então, culpa é uma forma emocional de punição que você usa contra si mesmo. Fica pensando, mas se eu não tivesse dito aquilo, mas será que fui eu? Será que o problema tá comigo? E assim vai. O terceiro sinal, você aceita menos do que merece, tá? Relacionamentos, oportunidades, projetos e por aí vai. Porque no fundo, lá no fundo, tu acha que, no fundo, eu não mereço tanto. Olha a armadilha. E o sinal 4, que é medo de tentar e medo de não tentar. Aí tu fica no meio termo, sabe assim, em cima do muro? Tu não vai pra lá nem pra cá. Tu fica no meio termo, o lugar onde nada cresce, onde nada floresce, onde nada prospera. Tu tá ali no meio, né? Não dá. E o sinal 5 é faz tudo pelos outros e nada por você. Tipo assim, é o herói emocional, sabe? É o herói emocional da família, dos amigos, salva todo mundo, menos ela mesma. Então ela continua seguindo a vida, mas com frustrações, com incômodos dentro dela que ela não consegue solucionar. E aí, se identificou com uma, duas ou três coisas de tudo que eu falei, tá? Coloca aí se identificou para mim poder saber e acompanhar o teu processo, tá? Então, o processo de mudança começa assim. E agora a gente vai falar como quebrar o ciclo da autossabotagem, tá? Não adianta, como eu falei, só entender a parte teórica e não saber como fazer na prática. Então, primeira coisa, anota aí, você vai nomear o comportamento. Tá? Nomear o comportamento. Quando você dá nome, você tira o poder daquilo. Quando a gente olha e põe uma visão sobre aquilo e põe um rótulo, um nome, aquilo enfraquece, tá? Senão, aquele desconhecido, ele só aumenta. E ganha poder sobre você. 2. Então, assim, dá um nome pra essa coisa aí que tu tá sentindo esse comportamento. 2. Vai ter que entender a intenção emocional por trás, tá? Então, ela vai sempre te proteger de alguma coisa, como eu falei, vai tentar te proteger da rejeição, do fracasso, medo de falhar, da vergonha, da cobrança, da responsabilidade, da exposição. E tem uma lista aí de coisas para tentar entender. 3. Comece pequeno. Aqui é legal porque você não vai lutar com a sua mente, você vai negociar com ela. É diferente, são os hackzinhos mentais, tá? Você vai começar a falar assim, ó, é só mais um minutinho. Não, só mais um. Ou então, hoje eu só faço isso só 10 minutos. Ou então, só mais um dia. Só mais 10 minutinhos. Peraí, eu só vou fazer só mais uma parte. Ou só a primeira parte. Aí no outro dia, eu vou fazer só a segunda parte. Entendem? Vocês vão mentalizando e negociando com a própria mente, tá? De pouquinho em pouquinho. E com isso vai ativar os micro compromissos, que eu faço mesmo que imperfeito. E aí você vai falando, vai reforçando, ó, eu tô fazendo, sei que não tá ideal, como eu mentalizei, visualizei, mas eu tô fazendo, isso que importa, o importante é que eu estou fazendo. Então você vai ativando micro compromissos e celebrando essas micro conquistas, tá? E aí também, para finalizar, vai criar uma frase antídoto, tá? Por exemplo, assim, vai começar a alimentar essas frases, aquela que faz sentido para você. Não adianta pegar um copia e cola da internet se aquilo não ressoa dentro de ti, não te marcou, não fez sentido. Então tem que ser alguns exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Por exemplo, eu mereço avançar. Eu sou capaz. Eu me permito tentar. Eu me permito progredir. Né? Eu posso ser minha própria base. Vocês perceberam? São frases simples, mas que tem uma base, uma coisa muito fechada, muito poderosa. Tem uma que eu gosto muito que é seguro me sentir serena. É seguro me sentir em paz. É seguro me sentir bonita. É seguro me sentir próspera. Então, essa coisa pra mim fechou muito. É seguro, é seguro. Tem toda uma explicação, tá? Neurocientífica. Por trás das palavras que nós usamos, tá? E algumas palavras determinadas, tá? E aí tem um fechamento poderoso que quando você entende que a autossabotagem não é o fim, mas o começo de uma cura emocional, de uma vida mais próspera, tá? Aí tudo muda quando você entende isso. Você não fica batendo martelo no dedo várias vezes. Você muda o foco, você tira, tá?
Tem uma coisa que eu gosto muito que é a, a cura da dor está na própria dor, algo assim. A cura da dor está na própria dor. Então, assim, o que a autossabotagem tá querendo te mostrar? Vocês entendem? E aí, você não precisa se livrar dela, mas precisa ensinar essa parte a confiar em você. Ensinar esse mecanismo, criar um mecanismo lá dentro de segurança que tá te sabotando. E aí tu tem que ensinar ela que tá tudo bem. Eu posso fazer de outras formas e tá tudo bem, eu vou ficar segura e protegida, tá? E se esse vídeo, depois de tudo que eu falei, se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Coloca aí, eu escolho avançar. O simples fato de você digitar, comentar e deixar registrado, gente, já é um grande avanço. Internamente, isso já vai começar a gerar várias chavezinhas importantes, tá? E é sério. Então, coloca aí, eu escolho avançar. Se você está realmente comprometida com essa transformação, se está cansada, está, assim, chega, é o dia do basta. E pode começar. Comece pequeno, comece com real intenção, comece da forma certa. Entendendo essas primeiras coisas, você já tá pronto pra avançar. E isso que importa é avançar, não ficar parado, estagnado. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo, então. Um beijo!